Conta um Conto apresenta The Amos Oz, Os que Herdam. Conto do livro Cenas da Vida na Aldeia. Narração Marcelo Fávaro. 1. O estranho não lhe era estranho. Alguma coisa em sua aparência repeliu e ao mesmo tempo atraiu Eiri Tselnik desde o primeiro olhar. Se é que aquele era o primeiro olhar. Eiri Tselnik tinha quase a impressão de que se lembrava daquele rosto e dos compridos braços que chegavam aos joelhos. Uma lembrança obscura, como se fosse de uma vida anterior. O homem estacionou seu carro bem em frente ao portão do pátio. Um automóvel empoeirado de cor bege. E no vidro traseiro, assim como nos vidros laterais, havia um mosaico de adesivos coloridos. Toda sorte de exclamações, declarações, alertas e lemas. Ele trancou a porta do carro, mas deteve-se para examinar diligentemente uma porta após outra, verificando se estavam todas bem trancadas. Depois, deu uma leve palmada no capô, e logo outra, e como se o carro fosse um velho e fiel cavalo que ele prendia à estaca da cerca, sinalizando-lhe com carinhosos tapinhas que a espera não seria longa. Depois disso, abriu o portão e dirigiu-se à varanda da frente, sombreada por um caramanchão de videiras. Seu andar parecia saltitante e um pouco dolorido, como se pisasse descalço em areia quente. De seu lugar, na cadeira de balanço suspensa no canto da varanda, vendo sem ser visto, Eiri Tselnik observava o visitante desde que ele estacionara o carro. Mas, por mais que se esforçasse, não conseguia lembrar quem era esse estranho não tão estranho. Onde o encontrara? Quando o encontrara? Em suma, em uma de algumas de suas viagens ao exterior, nos exercícios militares dos reservistas, no escritório na universidade, ou talvez ainda nos tempos de escola. A fisionomia do estranho não tinha uma expressão matreira e radiante, como se tivesse conseguido dar um grande golpe e agora se alegrasse com a desgraça alheia. Por trás daquele rosto estranho, ou por baixo dele, delineava-se o esboço impreciso de um rosto conhecido, incomodativo, um rosto inquietante. O rosto de quem já lhe fizera mal alguma vez? Ou, pelo contrário, de alguém a quem você já tivesse feito um mal agora esquecido? Como um sonho do qual 9/10 tivessem submergido e só um pequeno pedaço ainda fosse visível. Eiri Tselnik decidiu então não se levantar do lugar para ir ao seu encontro, mas recebê-lo ali, na cadeira suspensa, na varanda à entrada da casa. O estranho avançou em seu andar saltitante pelo caminho sinuoso que levava do portão aos degraus da varanda. Seus olhos pequenos a se moverem sem parar da direita para a esquerda, como que preocupado em não se revelar prematuramente ou, ao contrário, como se temesse que um cão feroz pudesse a qualquer momento se lançar sobre ele dos arbustos da buganvília espinhosa que cresciam dos dois lados do caminho. O cabelo amarelado já se tornava ralo, o pescoço vermelho cuja pele enrugada e pelancuda lembrava um papo de um peru, os olhos aguados e baços que se agitavam como dedos tateantes e os compridos braços de chimpanzé, tudo nele despertava uma turva sensação depressiva. Em seu oculto ponto de observação da cadeira suspensa, à sombra dos galhos da videira trepadeira, Eiri Tselnik percebeu que o homem era corpulento, mas que fraquejava um pouco, como que só recentemente restabelecido de doença grave, ou como se até pouco tempo atrás fosse gordo
e só ultimamente tivesse se encolhido para dentro, se contraído dentro da própria pele. Até o paletó de verão que vestia, os seus bolsos estufados e sua cor bege escura parecia largo demais, descuidadamente pendurado em seus ombros. Embora fosse fim de verão e o caminho estivesse seco, o estranho se deteve para esfregar bem as solas dos sapatos no capacho ao pé dos degraus. Quando acabou, levantou um pé após o outro e verificou se estavam limpas. Satisfeito, subiu aos degraus e examinou a porta da tela no alto, e só depois de bater educadamente algumas vezes sem obter resposta, desviou finalmente o olhar e descobriu o dono da casa em repouso, numa cadeira de balanço suspensa, cercada de grandes vasos de samambaias, sobre o arco da parreira que o cobria e toda a varanda de sombra. O estranho abriu imediatamente um largo sorriso e quase fez também uma reverência. Pigarreou e limpou a garganta antes de começar com uma declaração. É lindo este lugar de vocês, senhor Selkin. Espantoso. É uma verdadeira província do Estado de Israel. Qual província? Toscana. E essa sua paisagem, o bosque, os vinhedos. Tel Ilan é simplesmente a aldeia mais encantadora de todo esse estado tão levantino. É muito bonito. Bom dia, senhor Selkin. Desculpe, espero não estar incomodando-os. O senhor tem um minuto? Eiri Tselnik respondeu com um bom dia seco e o corrigiu dizendo que seu nome era Tselnik e não Tselkin, e frisou que sentia muito, mas que aqui não costumávamos comprar seja o que for de vendedores. Tem toda a razão. Está absolutamente certo, bradou o homem, enquanto enxugava com a manga o suor da testa. Como podemos saber se estamos diante de um vendedor ou de um vigarista? Oh, Deus me livre! Até mesmo de um criminoso que veio reconhecer o terreno para um bando de assaltantes a residências. Mas eu, Sr. Tselnik, na verdade não sou um vendedor. Eu sou um maftsir. O quê? Maftsir. Wolf Maftsir. Advogado Maftsir, do escritório de advocacia Lotten Prodzinin. Muito prazer, Sr. Tselnik. Eu vim aqui, meu senhor, tratar de um assunto, como direi... Ou talvez seja melhor não tentar definir o assunto e ir direto a ele. Com licença, eu posso sentar? Será um esclarecimento mais ou menos pessoal? E não me refiro a mim absolutamente para os meus assuntos pessoais. Eu, de maneira alguma, ousaria invadir assim e incomodar sem avisar antes. E, de fato, realmente tentamos algumas vezes. Mas, sei lá, o seu telefone é bloqueado e o senhor não se deu ao trabalho de responder às nossas cartas. Por isso decidimos tentar a sorte, fazendo uma visita sem avisar. E pedimos muitas desculpas pelo incômodo. Decididamente não é o nosso hábito invadir a privacidade do próximo, ainda mais quando esse próximo mora no lugar mais bonito de todo o país. Seja como for, como eu já disse, não se trata só de uma questão pessoal nossa. Não, de forma alguma não. Na verdade é exatamente o contrário. Trata-se de... Como formular isso com cuidado? Digamos assim, trata-se de um assunto pessoal seu, meu senhor. Assunto pessoal seu, e não somente nosso. Ou melhor, que diz respeito à sua família. Ou talvez à família de um modo geral. Ou de um modo especial de um parente seu, Sr. Tselkin. A determinado parente. O senhor não se opõe a que sentemos e conversemos alguns minutos? Eu prometo me empenhar ao máximo para que toda a questão não tome mais do que 10 minutos. Apesar de que, de fato, isso depende só do senhor, Sr. Tselkin. É Eiri Tselnik, disse. Tselnik. E depois disse, sente. E logo acrescentou,
Não aqui, aqui. Porque o homem gordo ou ex-gordo aterrissara primeiro na cadeira de balanço, que era para dois, bem ao lado do anfitrião, coxa com coxa, uma nuvem de cheiros espessos a cercar o seu corpo como uma comitiva, cheiros de digestão, meias, talco, axilas, Sobre todos esses cheiros recendia, numa fina rede, o penetrante aroma da loção de barba. Eiri Tselnik lembrou-se de repente do seu pai, que também sempre encobria seus cheiros de corpo com o forte perfume da loção de barba. No momento em que lhe disseram, não aqui e aqui, o visitante se levantou e oscilou um pouco, seus braços semiescos apoiando-se nos joelhos, e desculpou-se e mudou de lugar, arriou seu traseiro em calças largas demais para ele, no lugar que lhe haviam indicado, sobre o banco de madeira de outro lado da mesa do jardim. Era uma mesa rústica, feita de tábuas de madeira, só meio aplainadas, parecidas com os dormentes de uma ferrovia. Para ele, era importante que sua mãe doente, ao olhar pela janela, em hipótese alguma visse esse visitante, mesmo pelas costas, mesmo apenas seu vulto sobre o fundo do caramanchão de videiras. Por isso, ele o fez sentar num lugar não visível da janela, e a surdez dela a defenderia de qualquer daquela voz cheia, voz de cantor de sinagoga. 2. Há 3 anos, Naama, mulher de Eiri Tselnik, viajara para visitar sua grande amiga Thelma Grant em San Diego e não voltara. Ela não lhe escreveu dizendo explicitamente que decidira abandoná-lo, mas fez uma insinuação delicada. Por enquanto, não volto. Depois de mais meio ano escreveu, ainda fico com Thelma. E ainda depois, não é necessário que você continue a esperar por mim. Estou trabalhando com Thelma numa clínica de rejuvenescimento. E outra carta. Eu e Thelma estamos bem juntas. Temos um karma semelhante. E de novo escreveu. Nosso guia espiritual acha que o certo para nós é não desistirmos uma da outra. Você ficará bem. Você não está zangado, está? A filha casada, Hila, escreveu-lhe de Boston. Pai, eu lhe proponho, para o seu bem, que não pressione mamãe. Você vai reconstruir sua vida. E como entre ele e o primogênito, o Eldad, toda a ligação havia muito se desfizera, e como além dessa família ele não tinha ninguém próximo, resolvera no ano anterior desmontar o apartamento no Carmel e voltar a morar com a mãe na antiga casa em Tel Ilan, viver do aluguel dos 2 apartamentos em Haifa e se dedicar ao seu hobby. Foi assim que reconstruiu sua vida, como lhe aconselhara a filha. Em sua juventude, Eiri Tselnik servira no comando naval. Desde sua primeira infância não temia nenhum perigo, nem o fogo do inimigo, nem a escalada de penhascos, mas, com os anos, desenvolveu-se nele um agudo pavor do escuro numa casa vazia. Por isso decidira finalmente voltar a morar ao lado da mãe, na velha casa onde nascera e crescera, na extremidade da aldeia de Tel Ilan. A mãe, Rosália, era uma velha com cerca de 90 anos, surda, muito encurvada, de pouca conversa. A maior parte do tempo ela o deixava cuidar dos assuntos caseiros sem perturbá-lo e quase sem dirigir-lhe observações ou perguntas. Às vezes passava pelo pensamento de Eiri Tselnik a possibilidade de que sua mãe adoecesse ou envelhecesse a ponto de não poder mais viver sem cuidados em tempo integral. E ele seria então obrigado a dar-lhe de comer, limpá-la, trocar-lhe as fraldas ou contratar uma acompanhante, o que acabaria com o sossego da casa e faria sua vida ser devassada por estranhos. E até chegava a desejar, ou quase, o iminente fenecer de sua mãe. Ele teria a justificativa lógica e emocional de transferi-la para uma instituição adequada e toda a casa ficaria à sua disposição. Se quisesse, poderia viver com a nova e bonita mulher, ou não viver com uma mulher e sim hospedar uma série de garotas jovens. Poderia até derrubar umas paredes internas, renovar o aspecto da casa. Uma nova vida teria início, mas
Por enquanto, viviam os dois, o filho e a mãe, na casa escura, antiquada, em sossego e em silêncio. Toda manhã chegava uma criada, trazendo com ela artigos de primeira necessidade, que comprava de acordo com uma lista. Arrumava, limpava, cozinhava e depois de servir o almoço para o filho e a mãe, ia embora silenciosamente. A maior parte do dia, a mãe ficava em seu quarto lendo livros antigos, e Eilidh Selnick, no quarto dele, ouve rádio ou constrói aeromodelos de balsa. 3. O estranho sorriu de repente com um sorriso insidioso, ladino, um sorriso que parecia uma piscadela, sabe? Como se propusesse a seu anfitrião: vem, vamos pecar um pouco juntos. E também ao mesmo tempo como a temer que essa proposta lhe valesse um castigo, e perguntou amistosamente: perdão, com sua licença, eu posso me servir disso um pouco, por favor? E como lhe pareceu que o anfitrião concordara com o aceno da cabeça, de um jarro de vidro que estava sobre a mesa, verteu água gelada com uma fatia de limão e algumas folhas de menta num único copo que lá havia, o copo de Eilidh Selnick. Colou seus lábios carnudos no copo e o esvaziou todo em 5 ou 6 grandes sonoros goles. E se serviu mais de meio copo e de novo engoliu com uma sede ruidosa e logo se justificou. Desculpe, é que aqui, nessa sua linda varanda, não dá para sentir como o dia está quente, mas hoje está muito quente, muito. E no entanto, apesar do calor intenso, assim mesmo, esse lugar é encantador. Tel Ilhan é sem dúvida a aldeia mais bonita do país. Provence, Provence não, Toscana. Florestas, vinhedos, casas campestres de 100 anos atrás, telhados vermelhos e ciprestes tão altos. E agora, o que o senhor acha? Prefere que conversemos um pouco mais sobre essa beleza? Ou me permite entrar sem mais rodeios em nossa pequena pauta? Eilidh Selnick disse: estou escutando. A família Selnick, os descendentes de Lion Akibia Selnick, se não me engano, vocês estavam entre os primeiros moradores da aldeia, não é? Meu Deus, entre os fundadores mais antigos, não? Há 90 anos ou até mesmo quase 100. O nome dele era Akiba Eyre e não Leon Akibia. Ah, claro, entusiasmou-se o visitante. A família de Selkin. Respeitamos muito a ilustre história de vocês. Não só respeitamos, reverenciamos. No início, se não me engano, chegaram os irmãos mais velhos, o Boris e o Semyon Selkin, que vieram de uma pequena aldeia no distrito de Kharkov para erguer uma comunidade totalmente nova no coração da paisagem selvagem, nas escalvadas montanhas de Menashe. Aqui não havia nada, havia apenas uma árida estepe de espinheiros, nem mesmo camponeses árabes havia nesse vale, só do outro lado das colinas, né? E depois veio também o sobrinho mais jovem de Boris e de Semyon, o Lion, ou, se você insiste, Akibia Eyre, é isso? E depois, pelo menos de acordo com a versão corrente, Semyon e Boris levantaram um acampamento e voltaram após outro para a Rússia, e lá Boris matou um Semyon com um machado, e só depois, só o seu avô, o Sr. Selkin, avô ou pai do avô, só o Leon Akibia teimou em ficar aqui. Não é Akibia ou Akiba? Perdão, é Akiba. Resumindo, é o seguinte: acontece por acaso que nós, os Maftir, nós também somos da região de Kharkov, exatamente das florestas de Kharkov. Maftir, o senhor não ouviu falar? Tínhamos um Shazam muito conhecido, o Shaya Leib Maftir. E havia um Gregory Mozoyevsky Maftir, grande general do Exército Vermelho, um general muito importante, mas Stalin o matou nos expurgos da década de 30. O homem levantou-se e encenou com seus 2 braços semiescos a postura de um fuzileiro no pelotão de fuzilamento. Imitou o maltraquear
de uma rajada de balas, expondo com isso incisivos afiados, mas não totalmente brancos, e voltou a sentar-se no banco sorrindo, como que satisfeito com o sucesso da execução. Ele, Tselnik, né? Teve a impressão de que o homem talvez esperasse uma salva de palmas ou pelo menos um sorriso, em retribuição ao sorriso adocicado dele. O anfitrião, no entanto, preferiu não retribuir sorriso algum. Ele afastou para um lado o copo usado e o jarro de água gelada que estavam sobre a mesa e disse: "Sim?" O advogado Mafstir então apertou as próprias mãos, empunhando a esquerda com a direita com força, como se há muito tempo não tivesse encontrado consigo mesmo e como se esse encontro inesperado lhe causasse grande satisfação. Por baixo das abundantes e fluentes palavras de sua boca aflorava, sem parar, um interminável manancial de alegria, uma torrente de euforia e regozijo consigo mesmo. Bem, comecemos talvez, como se diz, a pôr as cartas na mesa. A razão pela qual me permite invadir o seu espaço hoje diz respeito a assuntos pessoais entre nós. E além disso, talvez também diga respeito à sua querida mamãe. Que ela viva até os 120 anos. Quer dizer, a essa idosa e muito honorável senhora. Mas é claro, somente com a condição de que o senhor não tenha especial oposição a que comecemos a tratar desse assunto delicado. Eire Tselnik disse: "Sim." O visitante levantou-se de seu lugar, despiu o paletó bege de tom de areia suja e, revelando grandes manchas de suor que se desenhavam na região das axilas de sua camisa branca, pendurou o paletó no encosto da cadeira. Voltou-se a sentar com espalhado, e disse: "Perdão, eu espero que não se importe. É que hoje faz muito calor, permite que eu também tire a gravata?" Por um momento parecia um menino assustado, um menino consciente de que merece uma admoestação e assim mesmo se envergonha de pedir perdão. Mas logo essa expressão desapareceu de seu rosto. Quando o anfitrião, novamente calado, permaneceu, o homem, de um só puxão, tirou sua gravata. Um movimento que fez Eire Tselnik se lembrar de seu filho Eldad e propôs: "Enquanto sua mãe for um peso para nós aqui, não poderemos realizar o patrimônio." "Perdão?" Só se encontrarmos para ela uma excelente condição numa instituição muito excelente. E eu tenho aqui uma instituição assim, quer dizer, não é minha, mas do irmão do meu sócio. Só precisa ter a anuência dela. Ou talvez seja mais fácil nós obtermos um atestado de que fomos nomeados seus tutores. Então não seria necessário ter o consentimento dela. Eire Tselnik acenou, anuindo 2 ou 3 vezes, coçou com as unhas da mão direita as costas da mão esquerda, bem que ultimamente lhe ocorrera meditar 1 ou 2 vezes sobre o futuro de sua mãe doente, o que seria dela e dele quando ela se tornasse dependente, física e mentalmente, e quando chegaria o momento de tomar uma decisão. Havia momentos em que alimentava a possibilidade de despedir-se de sua mãe com tristeza e vergonha, mas também havia outros momentos nos quais quase esperava o cada vez mais próximo declínio dela e as possibilidades que se abririam para ele quando ela saísse de casa. Uma vez quase convidara Yossi Sasson, agente imobiliário, para avaliar a propriedade. Essas sufocadas esperanças despertavam nele sentimentos de culpa e até ascos de si mesmo, mas lhe parecia bizarro que este homem repulsivo pudesse ler algo de seus vergonhosos pensamentos. Pediu, pois, ao Sr. Mafsir que voltasse um instante ao começo. Quem exatamente ele representava? Da parte de quem fora enviado para cá? Wolf Mafsir deu um risinho. Mafsir. Chame-me simplesmente Mafsir, ou Wolf, pois entre parentes é totalmente desnecessário o tratamento de senhor. 4. Eire Tselnik levantou-se. Era um homem muito maior, mais largo e mais alto que Wolf Mafsir, e seus ombros eram grossos e fortes, mas ambos tinham braços compridos que chegavam até os joelhos. Ao se levantar, deu 2 passos,
ficou de pé em toda a sua estatura, acima do visitante e disse: "Então o que você quer?" Pronunciou essas palavras sem ponto de interrogação, enquanto abotoava um botão da camisa, cuja abertura deixava ver um peito grisalho e cabeludo. Wolf Maftsir pipilou numa vozinha pequena conciliatória. Para que nos apressarmos? Para que nos apressarmos, meu senhor? O nosso assunto deve ser tratado com cuidado e paciência, pois, por todos os ângulos, para que não deixemos nenhuma brecha, nem mesmo uma rachadura, não podemos errar em nenhum detalhe. O visitante, para Eiri Tselnik, tinha um aspecto depauperado e um pouco enfraquecido. Parecia que sua pele era grande demais para ele. O paletó negligentemente jogado em seus ombros lhe parecia o paletó de um espantalho no jardim, e seus olhos eram aquosos, e também um pouco opacos. Além disso, algo nele denotava medo, como se temesse uma súbita ofensa. Nosso assunto? Quer dizer, o problema da velha senhora. Quer dizer, a senhora, sua mãe, nossos bens ainda estão registrados em nome dela e estarão registrados em nome dela até o fim de seus dias. E quem é que sabe o que pode lhe dar na cabeça para pôr no testamento até que consigamos, nós dois, sermos nomeados os tutores dela? Nós dois? Pode-se demolir esta casa e erguer em seu lugar uma clínica ou uma academia. Podemos abrir aqui um lugar que não existe igual em todo o país. Ar puro, sossego pastoral, uma paisagem campestre que não fica a dever nada com Provence e nem Toscana. Ervas medicinais, massagens, meditação, orientação espiritual. As pessoas pagarão um bom dinheiro pelo que este nosso lugar poderá lhes proporcionar. Perdão, desde quando exatamente nós nos conhecemos? Mas já nos conhecemos e somos amigos. Não só amigos, meu caro, parentes e até mesmo sócios. Ao se levantar, talvez Eiri Tselnik tenha tido a intenção de, com isso, fazer o visitante se sentir obrigado a se levantar também e ir embora e seguir o seu caminho, mas ele não se levantou e continuou sentado em seu lugar. E até estendeu a mão e serviu-se de mais um copo de água gelada com uma fatia de limão e folhas de menta, no copo que fora de Eiri Tselnik, até o estranho confiscar para si. Ele agora recostava-se na cadeira e em sua camisa manchada de suor nas axilas sem o paletó e a gravata. Wolf Maftsir parecia um comerciante dono de todo o tempo do mundo, um suado comerciante de gado que fora ao campo para tratar com os camponeses com paciência e astúcia, um negócio com o qual, disso estava convencido, as duas partes lucrariam. Havia nele certa alegria oculta e vingativa, uma espécie de alegria maldosa que era de todo estranha ao anfitrião. Eu, mentiu Eiri Tselnik, preciso entrar agora para resolver um assunto, desculpe. Sorriu Wolf Maftsir. Não tenho pressa. Com a sua licença eu vou ficar aqui sentado esperado, ou talvez melhor, eu entrar também para conhecer a senhora, afinal eu preciso conquistar depressa a confiança dela. A senhora, disse Eiri Tselnik, não recebe visitas. Teimou Wolf Maftsir, levantando-se também pronto para acompanhar seu anfitrião e entrar na casa. Eu não sou exatamente uma visita, porque nós, como dizer, somos um pouco parentes, não é? E até mesmo sócios. Eiri Tselnik lembrou-se, de repente, do conselho de sua filha, Hila, de que desistisse da mãe dela, não se esforçasse em fazê-la voltar e tentasse começar uma nova vida. E a verdade é que ele nem se esforçara muito para fazer Naama voltar. Quando ela foi embora, viajou ao encontro de sua grande amiga Thelma Grant. Depois de uma briga feia entre eles, Eiri Tselnik empacotou todas as roupas e coisas delas e as enviou para o endereço de Thelma em San Diego. Quando seu filho Eldad cortou relações com ele, empacotou e enviou para Eldad os livros dele, até os brinquedos de infância.
Limpou toda e qualquer lembrança, como se limpam os postos e as trincheiras do inimigo no fim da batalha. Alguns meses depois empacotou também suas próprias coisas, desmontou o apartamento em Haifa e veio morar com a mãe aqui em Tel Ilan. Mais que tudo, procurava para si mesmo um sossego total, que os dias fossem iguais uns aos outros e todas as horas livres. Às vezes saía para longas caminhadas em torno da aldeia e até fora dela, por entre as colinas que circundavam o pequeno vale, nos pomares de frutas, nos sombrios bosques de pinheiros, ou outras vezes ficava vagando meia hora pelo quintal entre os remanescentes do sítio do pai, abandonado havia muitos anos. Ainda havia ali algumas cabanas aos pedaços, galinheiros, telheiros de lata, um palheiro, um estábulo abandonado para a criação de novilhos, a estrebaria agora usada como depósito, onde se amontoavam todos os móveis do apartamento que fora desmontado por Har Kamel, o bairro alto de Haifa. Ali, na antiga estrebaria, acumulavam poeira e poltronas, e o sofá, e os tapetes, e o buffet, e a mesa de centro de Haifa, todos ligados entre si por finas redes de teia de aranha. Também a antiga cama de casal dele e Naama fora enfiada ali, de pé, sobre um dos lados, no canto da estrebaria, e o colchão estava enterrado sobre uma pilha de edredons empoeirados. Eirit Selnik disse: "Desculpe, mas eu estou ocupado." Wolf Maftir disse: "Claro, perdão. Eu não vou atrapalhar, meu caro. De forma alguma quero atrapalhar. Ao contrário, a partir desse momento eu vou ficar calado. Não darei um pio sequer." E com isso levantou-se e marchou nos calcanhares de seu anfitrião para o interior da casa, que estava fresco na penumbra, com um cheiro de suor e velhice a flutuar nele. Eirit Selnik insistiu: "O senhor me espere, por favor, do lado de fora." Apesar de, na verdade, pretender dizer com alguma grosseria que aquela visita havia terminado e que ele estava convidado a se retirar. 5. Só que o visitante nem sonhava em se retirar. Ele deslizou para dentro atrás de Eirit Selnik e no caminho ao longo do corredor abriu porta por porta. Examinou calmamente a cozinha, a biblioteca, o quarto dos hobbies de Eirit Selnik, com leves aeromodelos em balsa pendurados no teto por fios resistentes, a balançarem levemente ao vento como se quisesse travar entre ele cruéis combates aéreos. Com isso fez Eirit Selnik lembrar-se do seu próprio costume de infância, de abrir toda a porta fechada para investigar o que se escondia atrás dela. Quando os dois chegaram à parte interior da casa, no fim do corredor, Eirit Selnik postou-se para barrar o corpo à entrada de seu quarto, que fora uma vez o quarto do seu pai. Mas Wolf Maftsir não tinha a menor intenção de invadir o quarto do seu anfitrião, e bateu delicadamente à porta da velha surda. E, ao não receber resposta, pôs sua mão, como numa delicada carícia, na maçaneta da porta, abrindo-a suavemente. Entrou e viu a mulher, Rosália, deitada e coberta até o queixo com um cobertor de lã, no meio da larga cama de casal, a cabeça envolta numa rede, os olhos fechados e os seus maxilares ossudos, desdentados a se mover, como se moessem sem parar. "É do jeito que sonhamos", sorriu Wolf Maftsir. "Shalom, cara senhora. Tivemos muitas saudades e muito ansiávamos por vir ter com a senhora. A senhora com certeza está muito contente em nos ver, não é?" Então, curvou-se sobre ela e beijou-a 2 vezes, 2 longos beijos em suas 2 faces, e ainda lhe colou um beijo na testa, até que a velha abriu seus olhos embaçados e tirou uma mão esquelética ossuda de sob o cobertor e a deslizou na cabeça de Wolf Maftsir e balbuciou algo e algo mais. E sua outra mão também surgiu do cobertor, e com as 2 mãos ela atraiu a cabeça para si, a cabeça dele, e lhe correspondeu, e se inclinou mais e tirou os sapatos, deixando-os ao pé da cama, e se curvou e beijou-lhe a boca desdentada, e deitou-se ao seu lado na cama, e puxou sobre si as beiradas do seu cobertor e se cobriu também, e disse isso assim, e disse ainda: "Shalom,
minha caríssima senhora. Eilith Selnick hesitou por alguns momentos, olhou para a janela aberta através da qual se podia ver um dos telheiros abandonados do sítio, também um cipreste empoeirado do qual trepava, com seus dedos ardentes, uma buganvília alaranjada. Ele contornou a cama de casal, cerrou a veneziana e fechou a janela. E também correu os 2 panos da cortina. Enquanto fechava e escurecia tudo, abriu os botões da camisa e desafivelou o cinto. Descalçou também os sapatos. Despiu-se e deitou-se na cama ao lado de sua velha mãe. E assim ficaram os 3 deitados. A senhora dona da casa, entre seu filho silencioso, e o homem estranho, que não parava de acariciá-la e beijá-la, enquanto sua boca murmurava suavemente: Tudo aqui ainda vai ficar bem, minha muito querida senhora. Tudo ainda vai ficar uma beleza. Nós vamos dar um jeito em tudo. Arad, julho de 2006. Fim do conto. Gente, que conto é esse? Que loucura, que viagem doida, meu. Esse aqui é o conto de Amos Oz. Agora conhecendo por esse conto, né, um pedacinho de sua literatura. Foi um escritor israelense, faleceu hoje, infelizmente. Não conhecia, infelizmente, também. Um cofundador do movimento pacifista Paz Agora, ok? Foi ganhador de muitos prêmios, dentre eles o Prêmio Goethe. Foi também indicado para o Prêmio Nobel da Literatura em 2002. Ganhou o Prêmio Internacional Catalunha junto com o pacifista palestino Sari Nusseibeh. E está nos noticiários internacionais, principalmente ligados ao engajamento da paz e também à literatura. Então, essa é uma pequena homenagem, uma leitura rápida do livro de contos Cenas da Vida na Aldeia. Então, diz aqui, descrição do livro: na juventude, o escritor israelense Amos Oz viveu em kibbutz, uma fazenda coletiva. Hoje ele mora em Arad, né, a pequena cidade do deserto de Negev. A experiência da vida em localidades pequenas e isoladas transparece nessa coletânea. 7 dos 8 contos têm lugar em uma aldeia fictícia, Tel Ilan. Não é uma visão compassiva, são contos muitas vezes amargos, com personagens que buscam a aldeia não pela suposta vida simples do interior, mas para se refugiar das vilezas e mesquinharias do passado. Um dos maiores escritores de seu país, Oz, de 70 anos, agora deve ter faleceu hoje, infelizmente, é conhecido como uma personalidade atuante, uma voz moderada no conturbado cenário político de Israel, mas se irrita com os críticos que tentam ler alegorias políticas em seus contos. A ação do livro transcorre em Israel, mas ele não trata da condição israelense, e sim da condição humana, disse em entrevista a um jornal. Então, tá aqui a nossa sincera, humilde e respeitosa homenagem